Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Conforme prometido, hoje eu vou trazer o conteúdo a respeito das funções dos preventivos. Eu vou trazer para vocês, com base na minha experiência, aquelas funções de todos os 3 produtos que eu utilizo por aqui e também falar mais para o final do vídeo a respeito de quem que precisa prevenir. Espero que eu consiga trazer esse conteúdo de maneira clara para vocês. E se você já gostou do tema, não esquece de deixar o like para mim, inscrever-se no canal, me seguir no Instagram. Eu estou como Jardim da Márcia. Bora pro vídeo? Gente, eu acho que a primeira coisa que eu vou ter que falar com vocês é a respeito dos conceitos. O que é isso, Márcia? O que significam as palavras que eu vou usar para explicar as funções para vocês, né? Então, eu vou explicar para vocês o que é fungicida, bactericida, fertilizante, acaricida. Então, vamos para as palavras. Fungicida. O fungicida é uma substância que é aplicada para matar ou controlar o crescimento dos fungos, eliminando a infecção fúngica. Então, gente, o fungicida ele serve para eliminar fungo, matar fungos. Inseticida ele serve para controlar e eliminar insetos, inseticida. Acaricida, ele serve para eliminar, controlar a infestação de ácaros. Ácaros são aracnídeos, tá? Eles são parentes das aranhas. Eles são bem pequenininhos. É bem difícil de enxergar os ácaros. Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade. Eu já nem enxergo direito. Então, aqui eu percebo o ácaro por alguns sinais na folha. Vou deixar aqui uma imagem. Bactericida é uma substância que elimina ou impede o crescimento das bactérias. Bactérias, gente, elas promovem doenças nas plantas. Fertilizante. O fertilizante é uma substância que você vai utilizar para fornecer nutrientes para suas plantas, promovendo o crescimento e o desenvolvimento delas. Feito esse esclarecimento a respeito dos conceitos, eu quero falar agora sobre prevenção. A prevenção, gente, além desses produtos que eu vou falar para vocês e as funções deles, é importante que se diga que a prevenção, ela pode se dar não só com a aplicação desses produtos preventivos, mas principalmente observando certas práticas no cultivo das suculentas. Então, qual que é o primeiro passo para prevenir pragas nas suculentas? Gente, olha bem esse sol que está pegando nessas plantas. Olha bem a localização delas e quantidade de horas de sol que vocês acham que essas plantas estão pegando. Então, gente, a primeira medida preventiva no seu jardim para cultivar suculentas saudáveis, livre de pragas, livre de doenças, a primeira medida é você acertar a quantidade de horas de sol que a sua suculenta precisa. Gente, suculenta de sol pleno fica assim, ó, no sol. E quantas horas de sol? Mínima de 5 horas de sol até o dia todo. Claro, gente, que as suculentas elas ficam mais bonitas quando elas estão com um sol mais ameno, tá? Então aí você vai ter que ter medidas preventivas para evitar queimaduras, evitar que a planta sofra demais com o sol excessivo. Ainda mais agora, né, com esse aquecimento que nós estamos tendo em todo o mundo. Mas é imprescindível que as plantas, as suculentas, recebam a quantidade de horas de sol
O sol, ele vai ajudar na nutrição da planta para fazer, né, a fotossíntese. Ele é essencial para combater os fungos, né? E ele é essencial para combater as pragas, os insetos. Insetos, cochonilhas, gostam de locais sombreados, úmidos. E o sol, ele vai tornar o ambiente inapropriado para as cochonilhas, principalmente. A segunda medida preventiva, gratuita, né, gente? Para você fazer aí no seu jardim para prevenir pragas e doenças, é você ter um substrato adequado. Substrato bem drenante, bem soltinho, que a água entre e saia facilmente. Assim, você vai conseguir um ambiente para sua planta enraizar facilmente e também um ambiente oxigenado, livre também de cochonilha de raiz, quando você consegue manter esse substrato secando rapidamente. Terceira medida preventiva é você regar as plantas adequadamente. A rega aqui no meu cultivo, eu geralmente faço quando elas estão já com o substrato bem seco. Agora, esse ano, eu acho que eu vou enfrentar um calor acima da média, então eu vou ter uma experiência diferente com relação à rega, né? Porque até então, eu quase não faço regas nessa época do ano, né? Na época das chuvas, aliás, não nessa época. Na época das chuvas. Enquanto não chove, eu rego. Mas quando começa a chover, eu paro totalmente de regar, porque elas estão todas molhadas da chuva. Entretanto, esse ano, as coisas vão ficar um pouco diferentes aqui, né? Em todo lugar, né? Porque o calor, né, vai ser muito mais forte, a intensidade do calor vai ser muito maior. Então, tudo isso a gente vai ter que reaprender. Eu, pelo menos, vou ter que reaprender a mexer com as plantas, se esquentar demais. Mas, de modo geral, aqui eu faço a rega, gente, no fim da tarde. Quando o clima é ameno, fazer a rega de manhã não costuma dar problema. Mas, em calor extremo, o ideal é você fazer a rega no finalzinho da tarde, para a planta ter tempo de receber a água, absorver e secar, antes que o sol venha e cozinhe as raízes dessa planta com a umidade, tá? Então, é super importante você regar num horário, de maneira que ela possa chegar no outro dia, quando começar a esquentar muito, já com o substrato quase seco. Quarta medida para você prevenir doenças e pragas no jardim é a nutrição. É super importante que a sua suculenta seja saudável, que ela esteja bem nutrida. Aqui vocês sabem que eu utilizo osmocote, né? Eu sempre utilizo esse aí que tá passando na tela. A medida é essa, se vocês buscarem, vocês vão encontrar. Sempre eu utilizo essa medida, porque o que está disponível e é mais fácil para mim, para eu acessar, é esse daí com essa medida, porque tem mais letrinhas, mais nutrientes. Eu acho super importante utilizar um adubo que não seja só NPK, que vocês vão conseguir observar que o osmocote ou bezacote tem outras letrinhas além do NPK. Gente, não precisa ser só osmocote e bezacote, pode ser outro tipo também, os líquidos. Eu indico esses porque esses aí, eles são mais fáceis, né? E até o custo-benefício acaba valendo a pena, viu?
Mas qualquer adubo líquido que tenha, além do NPK, outras letras, já é legal para você adubar suas plantas. Bom, gente, você tendo uma suculenta cultivada com essas quatro medidas, ou por que não, 4 pilares básicos do cultivo das suculentas. Se você conseguir fazer tudo isso certinho, sol adequado, rega adequada, substrato adequado, nutrição adequada, você vai ter praticamente 50% ou até mais de 50% do seu trabalho já feito. Se você, por exemplo, tem assim, ó, um tanto assim de planta, ó, duas estantezinhas, algumas pendentes, né? Não precisa, ou então mais um tanto assim de planta. Se você tiver essa quantidade de plantas aqui, com todas essas medidas tomadas, muitas vezes você não vai precisar aplicar preventivos. Ou você vai fazer a aplicação dos preventivos de maneira muito esparsa, só de vez em quando. Agora veja o volume de plantas que eu tenho, né? Esse volume de plantas, gente, vai demandar de mim mais cuidado, porque além de tudo, as plantas estão próximas. Eu tento fazer desnível, tá vendo, ó? Umas plantas num nível, outras em outro nível. Por quê? Para evitar abafamento, né? Ó, aqui já tá mais amontoado. Então, olha aqui, ó. Aqui já tá mais amontoado. Então, quanto mais você tiver plantas próximas umas das outras, maior a probabilidade de você ter incidência de pragas, portanto, a necessidade de aplicação dos preventivos. Quanto mais plantas, maior a necessidade da aplicação dos preventivos, mesmo quando você tem a adequação de sol, de substrato, ainda assim, em virtude do volume e também da entrada. De sempre tá chegando planta nova, né? Isso também gera necessidade de você estar aplicando preventivos no quintal. Então agora, gente, vamos falar efetivamente dos preventivos e suas funções. Para que eles servem? Esse daqui, gente, é o enxofre. Enxofre, ele é vendido aqui líquido, ó, aqui na composição dele tem nitrogênio, enxofre e sulfato. O enxofre puro, até onde eu sei, ele é acaricida, tá? Mas ele também tem uma certa função fertilizante e fungicida. De todas essas funções, eu apliquei mais o enxofre para auxiliar no combate ao oídio. Então, por exemplo, eu aplicava o leite, para não ficar aplicando leite toda hora, porque o leite ficava fedido, eu aplicava o enxofre. E depois eu apliquei o fungicida sistêmico. Só com a aplicação do leite com fungicida sistêmico é que eu consegui controlar o oídio por aqui, tá? Agora, esse daqui sozinho, ele não consegue controlar o oídio sozinho, não. Ele auxilia, mas ele não consegue acabar com o oídio. Leite sozinho também, se o oídio já estiver muito instalado, também não consegue controlar sozinho. Então, para algumas plantas, teve necessidade, sim, da aplicação do fungicida sistêmico, junto com leite, principalmente. Esse aqui é até dispensável, tá? Para o oídio. Agora, ele tinha, na época, quando eu comprava outro tipo de enxofre, que era em pó, ele também tinha uma função acaricida. Em forma líquida, francamente, eu não tenho certeza absoluta que ele está com a composição correta para isso. Originalmente, ele é vendido como fertilizante. Agora vou falar cobre, sulfato de cobre.
Gente, essa aqui, ó, esse produto que eu tô segurando, ó, ele já tem na composição dele cobre, cálcio e enxofre. Antes estava escrito aqui que era sulfato de cobre e não só cobre. Aqui, ó, tá vendo? A composição dele era diferente dessa daqui, era só sulfato de cobre e enxofre. Só que esse daqui agora tá com essa composição nova. E o agrônomo me falou que ele funciona do mesmo jeito. Eu, francamente, não sei se funciona igual, tá? Eu queria que fosse aquele azulzinho, que era o sulfato de cobre antigo, que ele tinha outra cor. Eu preferia quando ele era do outro jeito. Desse aqui, francamente, eu já não sei se ele funciona igual, tá? Tô falando aqui de achismo. Mas ele tem quais funções? Aí que eu vou falar para vocês as funções. Ele serve como fungicida e fertilizante, basicamente. De todos, esse aqui é o segundo que eu aplico mais. O terceiro produto, que é esse daqui, olha, aqui é o que eu mais aplico, que é a terra de diatomácea. Pode já ver aqui, ó, a função principal desse produto é inseticida, mas ele também tem a função de fertilizante, porque, gente, ele é rico em silício, e o silício, ele faz a folha da suculenta ficar mais resistente, mais durinha, e aí, quando chega o bichinho, ele tem mais dificuldade para comer a folha, né? Porque a folha fica mais durinha. Também ele tem uma leve função de protetor solar, tá? Também pode, às vezes, ele também funciona legal como acaricida. Eu tenho notado aqui que quando tem ácaros, a terra de diatomácea tem dado conta, sabe, assim, de combater. Fora isso, ele também pode funcionar como fungicida e ele também pode funcionar como lesmicida. As lesmas não gostam muito, nem minhoca, tá? Minhoca também não gosta. Se você polvilhar isso aqui em cima, o bichinho não resiste, tá? Também algumas lagartas também não gostam, né? Quando você pulveriza a diatomácea nelas, também elas não se dão bem. Não as lagartas peludas, as lagartas lisinhas, geralmente elas não se dão bem com a terra de diatomácea. Pulgão também não se dá bem. Contra pulgões é muito eficaz, tá? Contra cochonilhas, eu acho bem eficaz, mas a aplicação contra a cochonilha não é de efeito imediato. É necessária aplicação contínua. Esse aqui, se você aplicar, por exemplo, com aquele volume de plantas que eu mostrei, uma vez por mês, está mais do que bom. Se você não tiver praga, né? Agora, se você tiver aí muita cochonilha, além de rever os 4 pilares, né, que eu falei para vocês também têm que aplicar com mais frequência, até acabar. A hora que acabar a infestação, aí vocês começam a espaçar as aplicações, tá? Então, essa aqui, eu particularmente aplico pulverizado. Gente, olha a quantidade de planta, né? Não dá para aplicar de colherzinha, não dá para ficar aplicando de pouquinho embaixo da planta, né? Ficar com... Sabe? Porque tem gente que pega a colher, pega a colherzinha de café e vai lá, fica colocando do lado da planta, assim, sabe? Nossa, se eu for fazer isso, eu acabo numa semana para fazer isso, né? Então, para mim tem que ser tudo pulverizado, tá? Em virtude do volume, ok? Olha, gente, 1 litro de água, 1 colher de sopa de terra de diatomácea. Bem cheinha, tá? Dissolve isso aqui. Coloca no pulverizador. Vamos pôr no pulverizador. Aqui, gente, ó. Como que é a aplicação? Você faz a pressão aqui.
e aplica. Ó, você faz a aplicação. O meu negócio aqui, ó, o meu biquinho tá com defeito. Mas você faz ele pulverizado, tá? Ah, e eu esqueci de falar, ele também é eficaz contra nematóides, tá? Contra nematóides, você faz 2 colheres, pelo menos, em 1 litro. E rega, tá? Aí você rega, você não pulveriza. O meu problema aqui é que esse meu pulverizador, o bico, é que tá com problema agora para mostrar para vocês. A terra de diatomácea não tem problema, fica excesso na planta, porque ele não queima, tá? Uma das vantagens é que ele pode ser aplicado até no sol, olha ali. Até no sol, não tem problema. Diferente do sulfato de cobre, diferente do enxofre, que não pode ser aplicado no sol. Gente, enxofre eu uso 10 ml para 2 litros de água. Sulfato de cobre eu uso 10 ml para 2 litros de água. Dissolvo no pulverizador e aplico no final da tarde, sem sol, pelo amor de Deus. Enxofre queima muito, sulfato queima muito. Cuidado para aplicar. Sempre, gente, sem sol nenhum. Não pode ter sol. Não aplica se tiver sol, tá? Aplica no final da tarde para de noite. Aí você fica tranquilo que até o outro dia é provável que seque. Se não secar, ou se você aplicar em excesso, ficar resíduo na folha, de manhã tira o excesso com água. Faz uma mangueirada lá e tira. Mas não deixe excesso nas folhas. Aplique numa distância de 30 centímetros mais ou menos. Eu já fiz vídeo explicando isso várias vezes, tá? Eu estou repetindo apenas a informação. Para evitar de vocês queimarem. Ai, você não falou, não sei o que. Então, tá aí, tá dito. E como é que a gente vai escolher qual produto aplicar? Olha, gente, eu aplico basicamente a terra de diatomácea e o sulfato de cobre. Eu acho que esses dois, eles suprem muito bem a necessidade de prevenção das plantas. Como eu falei para vocês, o enxofre eu estava aplicando mais por conta do oídio. Agora que parece que consegui acalmar o oídio, eu vou dar uma parada no enxofre e vou fazer o esquema de uma vez diatomácea, uma vez sulfato de cobre. Eu utilizo então, gente, principalmente a terra de diatomácea pela função inseticida e pela função fertilizante, tá? Eu acho muito importante que a planta, principalmente as suculentas, recebam silício para que elas se fortaleçam. E também eu gosto da diatomácea porque ela realmente elimina os insetos. Atenção, ela também pode eliminar abelhas. Então, uma outra forma, gente, que eu esqueci de falar antes, para prevenção das cochonilhas é o corte das hastes florais. Cortar as hastes florais vai possibilitar tanto a prevenção das cochonilhas quanto poupar as abelhas, ok? O que é que acontece aqui? Como eu já aplico a terra de diatomácea faz bastante tempo, eu não tenho quase cochonilhas por aqui, sabe? Seja nas hastes, seja nos vasos em geral, é mais difícil ter cochonilha. Então, quando dá muita floração, como estava tendo agora no final do inverno, isso aqui estava lotado de flores e tinha muita abelha por aqui, também por causa do sakura, né? E o que eu fiz? Eu não apliquei diatomácea enquanto estava assim, muito cheio de abelha, tá? Para poupá-las, né? Para poder mantê-las vivas. E depois eu vi, acho que cochonilha em 2 hastes florais. Eu fui lá, cortei e joguei fora para não alastrar. E depois eu cortei quase todas as hastes e aí sim comecei a aplicar a terra de diatomácea. Finalmente, como saber se eu preciso aplicar a terra de diatomácea, aplicar o sulfato de cobre? Quem é que precisa? Gente, vai depender muito mesmo do seu cultivo. Você tem incidência de pragas
você tem uma média incidência de pragas. Se você tiver média incidência ou pouca incidência de pragas, o uso da terra de diatomácea vai ser muito eficaz. Se você tem uma infestação muito grande de pragas, cochonilhas, não sei o que, olha, reveja o seu cultivo, os 4 pilares e também aplique aí, no caso, o inseticida mais tóxico, né? Aquele veneno, fungicida sistêmico, se for o caso. Lembre-se sempre, gente, isso é um alerta que eu vou fazer para vocês. Fungicida sistêmico, inseticidas em geral, todo veneno e todo produto tóxico não pode ser usado como preventivo. Ele acaba viciando, tá? Então, se você for usar produtos como esses, utilize com calma, vai devagar. Faça aplicações bem espaçadas e entre essas aplicações utilize um desses preventivos que eu mostrei para vocês. Não utilize muito sequencialmente produtos tóxicos. Primeiro, que faz mal para você, segundo, que ele vai perder eficácia, tá bom? Dá uma conversada no agrônomo ou então dá uma pesquisada melhor. Com esse vídeo que eu trouxe para vocês, eu acho que vocês vão conseguir perceber que é importante o uso de preventivos com regularidade, porque eles não são tóxicos, tá? Agora, ou tem baixa toxicidade. Agora, veneno de verdade, produtos que você compra pronto lá no Garden, todos esses têm um certo grau de toxicidade e esses aí precisam ser usados bem espaçado mesmo, bem pouco, não é para usar mesmo para prevenir. O certo é usar para combater. Esse é o uso mais eficiente dos produtos mais tóxicos. Agora, para prevenir, sempre prefira os produtos como esses que eu mostrei para vocês, que são os mais leves. Cal da bordaleza também ele pode ser usado. Produtos que são indicados para agricultura orgânica são os mais seguros para nós e para os nossos animais, tá? Eu acabei fazendo alerta e não respondi a pergunta quem que precisa usar preventivo. Vai depender muito de cada um de vocês e também muito do volume de plantas que vocês têm aí. Quanto mais plantas, mais a necessidade de fazer prevenção. Quanto menos plantas, menor a necessidade de fazer a prevenção. Quem tem pouca planta, muitas vezes vai conseguir só combater os focos, a doença quando acontece, a cochonilha quando aparece. Aí, quando acontecer, você pode combater. Combater cochonilha com álcool isopropílico. Não precisa nem usar nenhum tipo de veneno. Se você já usar o álcool isopropílico, ele já resolve, tá? Realmente resolve álcool, tá? Fungicidas, o uso do sulfato de cobre para as suculentas, eu acho assim que todo mundo poderia usar. Sabendo usar, aplicando corretamente, ele não queima, né? Tem que aplicar correto, hein, gente? E ele ajuda realmente a manter a planta saudável. A terra de diatomácea, ela tem o silício, ela tem composição que auxilia na planta ficar mais forte até para granizo, mais forte, lógico que não é granizo gigante, mas mais forte para geada, mais forte para o calor excessivo. Então, eu particularmente gosto muito desse produto, realmente gosto, por isso eu indico para vocês, tá? Mas aí vai de cada um. Então, gente, para encerrar o vídeo, recapitulando, quem precisa usar é quem tem muita planta, quem está cultivando no tempo, precisa muito usar, principalmente por causa das chuvas que estão por vir, né? E também, gente, se você consegue aí proteger as suas suculentas, usa também
para prevenir os insetos, as pragas, né? Se você não tem tanto problema de fungo, aí é legal você usar a prevenção contra insetos, pragas, aí é legal, tá bom? Me perguntaram se quem tem cobertura precisa fazer prevenção. Gente, vocês têm que observar o cultivo de vocês, tá? Eu não sei responder sinceramente se quem tem cobertura precisa aplicar tanta prevenção como eu aplico, porque eu não tenho essa experiência assim. A minha cobertura, não é total. Ela é assim, tudo aberto, ó. Eu deixei o mais alto possível para ser um beiral. Então, gente, eu não gosto de cobertura, eu não sei responder essa pergunta sinceramente, tá? Espero então a compreensão, observa seu cultivo aí, veja a sua necessidade, o que você sente. Se não tem praga, se você cultiva bem as suas plantas assim, não há necessidade de mudar, tá bom? Veja sempre o seu cultivo, se está dando certo, não há necessidade de mudar. Mantenha o que dá certo e mude o que dá errado, tá bom? Super importante isso. Isso em todas as coisas que eu falei hoje. Observa o que dá certo e muda o que dá errado, tá? Tchau, gente! Esse aqui é o meu jardim de inverno que tá precisando de modificação, mas, gente, tem recebido a visita de muitos pássaros por causa do calor. E eles têm vindo para tomar banho, para beber água, e tem sido muito bonitinho. Vocês estão vendo aí uma cambacica e o canarinho da terra. Antes disso tinha um sanhaço azul tomando banho. Eles vêm tomar banho todos os dias na fonte aqui do meu Buda. É muito gratificante, né? É isso, gente. Tchau, tchau.